Então agora, dois exercícios, né, referente à aula anterior, né, o resumo anterior, sobre a introdução, né, mesmo à biologia. Então vamos fazer esses dois exercícios. Vamos para o primeiro. É da UFAM. Relacione as subdivisões da biologia com as definições apresentadas. Então a gente vai ter a bioquímica, a taxonomia, a evolução, a fisiologia e a ecologia. Então vamos ver. O estudo das funções dos órgãos e dos sistemas. Nesse caso a gente viu, né, que seria no caso a fisiologia, né, que estuda a função de cada órgão e de cada componente, né, do organismo. Então aqui a gente coloca o número 4, né? 4 estranho, enfim. Estuda a transformação dos indivíduos ao longo das gerações. O que estuda? Qual é a transformação? Seria a evolução, né? Seria o estudo da evolução. Então aqui seria o número 3. Classifica e estuda os seres vivos. Então a classificação dos seres vivos, a gente viu, né, que taxon significa uma parcela, né? Então seria você pegar um grupo de indivíduos e colocar ele em diversos grupos diferentes, né? Seria a classificação. Então aqui seria o número 2. Relação dos indivíduos com o ambiente. Então o ambiente, a gente trabalha, a gente sempre vê, né, de uma maneira mais intuitiva, a gente tem a palavra ecologia em nossa mente. Quando a gente fala em ecologia, a gente pensa no meio ambiente, né? Então a gente consegue relacionar dessa maneira, né? Seria o estudo dos seres vivos em relação com o ambiente. Então é ecologia, número 5. E componentes químicos e o seu papel biológico. Então, né, sobrou só a opção bioquímica, mas, né, componentes químicos e seu papel biológico, né, que a gente viu qual seria o seu papel no metabolismo, na transformação, na evolução, seja lá o que for, a relação com os seres vivos na química. Então, seria 1 aqui. Então, seria a alternativa D, né? 4, 3, 2, 5, 1. Alternativa D. Na 2, a gente vai ter da UFRGS, né? Que seria a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, no caso, a gente tem uma tirinha, mas a tirinha em que fala, ela não agrega muito, né, ao conteúdo, né, à questão. Então, a gente pode pular já direto para as alternativas. Assinale como verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Vamos lá. As células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes. Correto. Então, é a menor parcela, né, fisiológica do indivíduo que provém de células pré-existentes, né? Uma célula não pode simplesmente aparecer do nada, né? Então, aqui é verdadeiro. Os seres vivos são geneticamente relacionados e podem evoluir. Quando a gente fala que eles são geneticamente relacionados, a gente fala em que existe algo em comum entre todos os seres vivos, né? Que foi o que a gente viu. Então, essa seria verdadeira, né? A maioria das reações químicas que mantém o organismo vivo ocorrem em ambiente extracelular. É difícil você colocar, sempre que tiver alguma afirmação, maioria, sempre, nunca, a gente já começa a duvidar um pouco. Nesse caso já é um pouquinho absurdo, porque as reações químicas, elas acontecem justamente, o que mantém o ser vivo é o metabolismo, e ele ocorre dentro das células. Então, nesse caso, isso daqui é falso, né? É falso. Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos. Essa alternativa aqui já anula aquela, né? Porque a gente vê que existe uma ligação genética entre indivíduos, né? Pode ser até diferentes espécies. Se isso não fosse verdadeiro, a gente não conseguiria ter o estudo da evolução humana, por exemplo, né? A gente não conseguiria verificar quais são as raízes genéticas do ser humano. Então, essa daqui é falsa. Então a gente vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Alternativa A.